Bom dia. Vamos continuar a aula teórico-prática número 5 e desta forma com a aula número 6 e vamos continuar a analisar a área ardida entre 2000 e 2013. Portanto, na última aula, aquilo que fizemos foi preencher a tabela de atributos, criar os novos campos, criar o campo ID dizendo que era igual ao FID mais 1, exportar para formato DBF, abrir no Excel e agora, em ambiente Excel, acertamos a informação e vamos calcular a recorrência. De que forma? Dizendo que é o valor máximo de todas estas colunas, por forma a que consigamos preencher o último ano ardido. Ao preencher esta tabela, encontramos logo aqui um erro. Se nos aparece aqui o valor 1, isto significa que estes valores não são números, como parecem, mas sim textos. Isso é fácil de reconhecer, uma vez que estão chegados ao lado esquerdo. Reparem que as outras datas estão chegadas ao lado direito e estas estão chegadas ao lado esquerdo. Este erro é recorrente porque os utilizadores, ao criarem o campo ano ou data do fogo, ou o que seja, definem como uma data ou definem como um texto, escrevem aparentemente um número, mas na realidade o programa interpreta como sendo um texto. Corrigimos estes valores todos para número, atualizamos a tabela e agora sim temos a última data ardida. Gravamos em formato Excel 595 para ser compatível com o ArcMap e voltamos a colocar a tabela no nosso projeto SIG. Reparem que se acrescentou um sufixo V2 para distinguir esta tabela de atributos da tabela de atributos das manchas ardidas. Através de uma técnica de join, juntamos estas duas tabelas, usamos o ID como campo comum e atualizamos a tabela das manchas ardidas com a data da última recorrência. Reparem que, dada a coloração cor de laranja e vermelha, isso significa que a maior parte dos fogos aconteceu depois de 2008. Próxima tarefa, atualizar o projeto com a COS 2007. Porquê? Porque é intermédia a 2000 e a 2013 e nos permite verificar o que é que cresceu nas áreas ardidas entre 2000 e 2006 e o que é que ardeu nas áreas ardidas entre 2007 e 2013. Como é que vamos fazer? Vamos intersetar o polígono dos ardidos com o polígono da COS e vemos que o resultado mostra logo aqui um erro. Era impossível que as lagoas e as albufeiras tivessem ardido. Isto significa que quem criou o ficheiro não verificou esta situação e introduziu aqui um polígono que na realidade diz respeito a manchas de água e não ardidos. Porquê que aconteceu? Como vimos na última aula de detecção remota, a banda do infravermelho é a mais explícita e na zona do infravermelho a água não tem praticamente resposta. O mesmo acontece com as manchas ardidas, como iremos ver nas próximas aulas de detecção remota, e dá origem a estes erros. Como é que fazemos? Depois de intersetar os dois polígonos, abrimos a tabela de atributos, selecionamos todos os atributos que dizem respeito a lagoas e a albufeiras e apagamos-las da base de dados. Depois de apagar esse atributo, portanto a água, ficou o ficheiro dos ardidos corrigido, selecionamos todas as entradas na condição de o último ano ser igual ou inferior a 2006. Portanto, estamos a isolar tudo o que ardeu entre 2000 e 2006 e que foi posteriormente intersetado com a carta de ocupação do solo de 2007. Isto vai nos dar as manchas ardidas entre essas datas, mas com a informação que diz respeito ao que é que lá está em 2007. Portanto, isso significa, após fazermos o summarize, que temos acesso à área que cresceu ou que cresceu nas áreas ardidas até 2007. Acrescentamos um novo campo, área PERS, e esta área PERS quer dizer área percentual. Para quê? Para traduzirmos este somatório em percentagem de uso e ocupação do solo. E podemos ver que a maior parte da vegetação que regenerou, portanto, cerca de 70% do que regenerou nas áreas ardidas foi vegetação arbustiva alta ou baixa, ou seja, matos, essencialmente matos. E rocha nua. Reparem que 80% é mato, 10% ou 11% é rocha nua. Isto significa que 90% da área regenerou
qualquer coisa que não era aquilo que nós gostaríamos de lá ter, de certeza absoluta. Vamos fazer o outro trabalho, ou seja, fazer uma consulta à base de dados, selecionar todas as entradas último ardido igual ou superior a 2007. Para quê? Para separarmos as manchas que arderam depois de 2007, inclusive, e interceptamos novamente com a carta de uso e ocupação do solo, corrigimos eventuais zonas de água e depois aplicamos o Summarize para obter o que é que ardeu depois de 2007, inclusive. E como podemos ver, depois de acrescentar novamente o campo área PERS, que mais de 60% voltou a arder em cima de zonas de mato e de vegetação baixa. Reparem que ardeu novamente rocha nua. A rocha nua, por definição, não poderia arder. Isto significa que esta classificação rocha nua, na realidade, deveria ser rocha nua ou zonas descobertas com pouca vegetação. Não querendo estar a especular sobre o assunto, mas o facto de a rocha nua ter ardido quase em 30% significa que são situações de pastoreio e que o fogo é utilizado para renovar as pastagens. Portanto, vimos através deste exercício como é que podemos analisar o que é que cresceu e o que é que ardeu nas várias manchas ardidas após interseção com a carta de uso e ocupação do solo. Voltando a sumariar a informação anteriormente referida, e agora, analisando graficamente, podemos ver o que é que cresceu e o que é que ardeu entre 2000 e 2013. Próxima tarefa, para validar e aferir estes dados, vamos interceptar as manchas ardidas, mas desta forma com a COS 90. Ao interceptarmos com a COS 90, vamos ter acesso apenas ao que ardeu entre 90 e 2013, mas uma vez que o fecheiro de ardidos só diz respeito a 2000, 2013, portanto vamos ver o que é que ardeu efetivamente nos últimos 14 anos. E podemos ver o que é que ardeu. Folhosas, pinheiro bravo, rocha nua e vegetação arbustiva, confirmando-se o que tínhamos visto anteriormente. Portanto, se na área ardida anteriormente cresceram folhosas, também já tinham ardido folhosas, uma vez que isto é regeneração, rocha nua, pinheiro bravo e vegetação arbustiva. Portanto, podemos ver que em 23 anos ou 24 anos de manchas ardidas, os fogos percorrem essencialmente zonas de folhosas, zonas de resinosas, zonas de vegetação rasteira e rocha nua e a grande maioria é mato e vegetação arbustiva, com e sem árvores. Portanto, vimos desta forma como é que se analisa os fogos, como é que se analisa o uso e a ocupação do solo e como é que se pode estudar a dinâmica da paisagem. Agradeço que repitam este exercício e que tentem chegar a estes resultados como forma de treinar este conjunto de ferramentas. Muito obrigado.